Salmo 50 diz: Fala, ô poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormento. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque ele é próprio, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei ao Israel, e eu testemunharei contra eles. Eu sou Deus, o teu Deus. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Sabe, querido, que a sequência da entrega do Espírito Santo é essa, né? Você recebe o Espírito Santo de Jesus Cristo. O amor vem como característica do crente cheio do Espírito Santo. Esse amor altruísta, que possui o seu fruto evidente, nas suas características evidentes. E logo depois disso, a aliança é feita sob sacrifício, da morte do próprio eu para a salvação de outras pessoas. Esse é o pacto com Deus. Você vai morrer para esse mundo para se sacrificar pela salvação dos outros. Esse é o pacto nosso, pacto de sacrifício. Eu fiz tudo por você para que você morra para você mesmo. Você não serve para o meu reino. Se você vier assim, você tem que ser feito de novo. E nós temos um pacto, irmão. Nosso pacto é o seguinte: você vai morrer para você mesmo. Mas não é simplesmente morrer, tem um propósito. Quando você morre para você mesmo e é feito nova criatura, você faz isso, ou permite que isso seja feito, para que outras pessoas sejam salvas por Jesus Cristo. E o sacrifício é que você morra por elas. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando você abre a Bíblia, 1 João 3,16 diz: Nisto conhecemos o amor, em que Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não existe cristianismo legítimo se você está sozinho. Ouça o que eu estou te falando, amigo. Não existe cristianismo autêntico se você não está com outras pessoas e com o propósito, fim, objetivo de revelar Jesus Cristo através da morte do seu próprio eu. Não existe cristianismo. Pode ser a igreja mais linda do mundo, pode ser o quarteto mais afinado do mundo, pode ser o pastor que mais sabe pregar no mundo, pode ser alguém que tenha um manejo da palavra, conheça as profecias como ninguém. Isso não tem nenhum proveito. Muito embora estará embutido numa vida produtiva, não tem nenhum proveito se você não está sacrificando-se para que outros conheçam Jesus. Não existe a prática do cristianismo sem o sacrifício para que o outro conheça Jesus. Pacto de sangue, irmão. O pacto é de sangue. Sacrifício. Não vejo essa característica muito aguda na geração de hoje, né? Não vejo. E a gente precisa trazer isso de volta. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, mais uma sala 57. E todas as vezes que eu tiro um testemunho e converso com as pessoas, eu louvo a Deus pela simplicidade desse lugar. E ao mesmo tempo eu louvo ao Senhor pelo propósito deste lugar.
Rogamos a bênção do Deus eterno, grande gestor do universo, Deus o Pai. Estende tua mão como uma sombra da nuvem no deserto, que abençoava aquele povo com um tempo melhor e a noite com o calor necessário. Estende tua mão, Deus eterno, e nos dá todas as tuas bênçãos, carecemos delas demais, demais. Bah, Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, pedimos, cubra-nos com os teus méritos e batiza-nos com teu Espírito. Amado Espírito Santo, querido Espírito Santo, por favor, toma conta desse lugar. Assume o controle de tudo aqui. O Senhor sabe que nós planejamos contigo, mas precisamos que o Senhor controle tudo e o propósito é atingir nosso coração com mais uma flecha ardente da palavra de Deus. Usa todas as ferramentas aqui, controla todas elas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, meu povo, bom dia, vamos embora? Então é isso aí, ó, todo dia sendo renovado, refeito. Cristianismo é uma questão de regeneração diária, ser feito novo todo dia para você conseguir enfrentar a batalha, né, de todos Bem, os bom dia a dias. todos. Que Deus nos refaça, né? Pela sua palavra. Eu quero estender um bom dia aos amigos pastores também, que não pude mencionar por nome aqui, mas que estão presentes. Algumas ovelhas de antes, de agora, como a tia Celinha, que está conectada. Sei que a irmã Maria José sempre está por aí, o Bolão e a Hebe, amigos queridos. É um prazer estar com vocês. E quero dizer também ao pastor Marcelo, que fez o estudo da lição no começo, que se a gente tivesse combinado, talvez não tivesse dado tão certo, entre aspas. Ele não está muito bem essa semana. Estou tratando um princípio de pneumonia. Então eu falo daqui, você ora daí, no final tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Eu trouxe uma mensagem aqui hoje para nossa reflexão. Ela foi pedida até pelo meu amigo pastor Esmeraldo, porque a compartilhei com alguns pastores num evento que nós tivemos recentemente. Ele disse: olha, leve essa mensagem para a sala 57. E eu vim aqui lembrar você desses detalhes que a gente vai refletir. Talvez não seja nada novo, mas é no intuito da gente se voltar para a palavra e nos lembrarmos de pelo menos duas frases que eu gostaria de deixar com você nesse início de dia. E se você se lembrar dessas duas frases, eu já vou dar aqui como missão cumprida. E se a gente puder ir além e vivermos o impacto dessas duas frases, ou vivermos à luz da compreensão do significado dessas duas frases, eu tenho certeza que a nossa vida e a nossa experiência, ela vai poder ser muito diferente. Eu vou tirar essas duas frases da experiência do chamado de Deus na vida de Moisés. Então, se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, abra comigo em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos ali. Antes disso, enquanto você vai encontrando aí Êxodo, capítulo 3, eu quero só trazer um breve contexto de como a gente chega nesse capítulo, para a gente poder relembrar algumas coisas e, a partir desse contexto, partirmos para a leitura. Moisés tinha sido criado no Egito. Ele se formou nas faculdades do Egito, ele vivia no palácio do Egito. E eu fico imaginando como é a vida de alguém que está nessa condição, quais eram as suas aspirações, quais eram as suas motivações, quais eram as projeções que Moisés tinha para a sua própria vida, em termos de futuro, em termos de conquistas, em termos de realizações. Quantos não eram os seus sonhos, quantos não eram os recursos que ele tinha à sua disposição para realizar esses sonhos. Mas, de repente, a vida de Moisés ela vai mudar de uma maneira muito significativa, porque entendendo a sua origem e lembrando da sua origem, ele vai ver um israelita sendo oprimido por um egípcio e ele vai matar esse egípcio. Entendendo as implicações daquilo, Moisés vai sair fugido do Egito e ele vai para um lugar chamado de deserto de Midian. A história vai contar para nós que ele vai passar ali no deserto de Midian cerca de 40 anos, pastoreando ovelhas. Eu gosto de um pensamento, eu não sei quem é o autor desse pensamento, mas que diz que Deus tirou Moisés do Egito para, nesse processo, tirar o Egito de dentro de Moisés. Porque Moisés havia aprendido muita coisa no Egito,
Moisés havia experimentado muita coisa no Egito. E agora, quando Deus o tira desse lugar e dessa condição, Deus lhe permite um período de 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro, para de repente Deus, através desse processo, refazer muita coisa na vida e na experiência de Moisés. Quem sabe desconstruir muitos pensamentos para construir novos, para permitir que Moisés pudesse olhar para a vida de uma outra perspectiva, mas fato é que eu tenho muita dificuldade em pensar num período tão grande, porque sou uma pessoa inquieta em certos aspectos e não consigo me imaginar 40 anos fazendo a mesma coisa. E talvez um dos motivos pelos quais eu seja tão apaixonado de ser pastor seja por isso. Porque como pastor a gente não tem um dia sequer igual ao outro. E eu fico imaginando 40 anos fazendo a mesma coisa. 40 anos pastoreando aquelas ovelhas. 40 anos, pega a ovelha no aprisco, leva a ovelha para pastar, leva a ovelha para beber água num oásis, traz a ovelha de novo no aprisco, cuida da ovelha, nascem novas ovelhas, 40 anos a mesma coisa. Fico imaginando agora quais eram as novas perspectivas de Moisés, porque ele tinha deixado para trás tudo que o Egito podia lhe proporcionar. Qual é a aspiração de alguém que já vive 40 anos fazendo as mesmas coisas? 40 anos no mesmo lugar, o mesmo deserto, as mesmas sarças, as mesmas ovelhas, 40 anos do mesmo. Como que está a tua vida? Como é que você tem vivido ao longo desses anos? Você tem vivido mais do mesmo? Você tem desejado uma vida diferente, uma vida extraordinária, uma vida incomum? Ou você está cansado de viver uma rotina, uma vida que não muda, fazendo sempre as mesmas coisas, recebendo da vida sempre o mesmo que a vida tem para te dar? Moisés estava nessa condição, 40 anos, de uma mesma vida, de uma mesma prática, talvez sem muitas aspirações. Talvez contando apenas os seus dias, esperando o fim chegar, porque dali talvez ele não tivesse expectativa de que muito mais acontecesse. Mas um dia, assim como tudo mudou lá no passado, um dia tudo vai mudar de novo na vida de Moisés. Porque vai acontecer algo incomum, algo extraordinário. E esse extraordinário, ele vai estar relatado aqui no capítulo 3, porque algo vai chamar a atenção de Moisés, e você se lembra bem, Moisés vai ver um fenômeno, uma sarça, segundo o verso 2 do capítulo 3, dizendo que uma sarça, ela pegava fogo, porém ela não se consumia. Moisés talvez já nem notasse mais algo diferente naquela paisagem, porque lhe era tudo muito comum e muito familiar. A mesma paisagem, as mesmas sarças, a mesma vegetação, a mesma aridez do deserto. Só que naquele dia algo brilha aos seus olhos e ele é chamado pela sua curiosidade a se aproximar daquilo. E quando ele se aproxima daquele fenômeno, daquilo que era extraordinário que estava diante dele, ele ouve uma voz, como aqui descrita no verso 5, que diz o seguinte: não te chegues para cá, mas tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é terra santa. 40 anos no deserto, e por 40 anos aquele lugar era um lugar completamente comum. Mas naquele dia aquele lugar se tornou extraordinário. Naquele dia, por algo que acontece ali, aquele lugar se torna um lugar diferente. E você sabe o que tornou aquele lugar diferente. O que fez daquele lugar, que era um lugar comum, um lugar incomum, um lugar extraordinário, um lugar santo, foi o quê? A presença de Deus. Principalmente para aqueles que estão com a câmerazinha aberta, que os demais podem colocar pelo aplicativo. Quantos aqui acreditam que onde Deus está, esse lugar se torna santo? Posso ver a sua mão? Você crê nisso? Que onde Deus está, esse lugar se torna santo? Também creio. E se Deus está em mim, então eu me torno uma pessoa santa. E aqui Moisés começa a entender o significado e o impacto da primeira frase que eu gostaria de deixar com vocês nessa manhã. Moisés começa a entender que para ter uma vida diferente, para ter uma vida santa, para ter uma vida que saia do comum e vá para o incomum e para o extraordinário, ele precisa de Deus. A primeira frase que nós precisamos entender a profundidade dela e da verdade que ela traz na experiência de Moisés com Deus é de que pessoas precisam de Deus.
Está cansado de levar a vida que você tem levado? Entenda o quanto você precisa de Deus. E o quanto uma vida diferente da que você tem levado, da que você tem vivido, só é possível ser encontrada e ser vivida na presença de Deus. E aqui a gente precisa começar a entender, através da experiência de Moisés, o impacto de uma vida santificada. Porque se Deus está em mim, eu me torno uma pessoa santa, separada para um propósito, cheia de significado. Eu não vivo a vida por viver, mas a minha vida, ela acontece, ela existe para cumprir um propósito, em função de uma missão, em função de algo que está para além de mim e que é maior do que eu mesmo. E o impacto de uma vida santificada é extraordinário, porque se Deus está comigo na minha casa, a minha casa se torna uma casa santa, uma casa em comum. Se Deus está comigo no caminho para o meu trabalho, eu começo a transitar por um caminho santo. Se Deus está comigo no meu trabalho, eu começo agora a ter um trabalho santo. Se Deus está comigo no meu casamento, eu vivo num casamento santo. Se Deus está comigo nas minhas relações, eu passo a ter relações santas, santificadas pela presença de Deus. E como é que isso é possível? Nós temos as disciplinas espirituais da leitura da Bíblia, da oração, mas não é possível para a gente começar aqui às 5 horas da manhã e ficar o dia inteiro lendo a palavra, com os olhos nos textos, nos versos. Não é possível. A gente se alimenta e vai para o nosso dia, mas eu entendo que existe uma disciplina espiritual e só ela daria, nossa, um tema para a gente ficar aqui dias e dias discorrendo sobre isso, sobre o que de fato é a oração, mas eu quero só dar uma pincelada aqui, porque eu entendo que orar é muito mais do que só pedir e agradecer e corresponde a muito mais do que apenas um momento do nosso dia. Mas a disciplina da oração pode ser usada ou utilizada para me manter conectado com esse Deus o tempo todo. Porque orar é muito mais do que só eu falar. Orar é me sintonizar, é me conectar. E se eu trago para minha vida esse senso da presença de Deus, eu entendo que indo para o meu trabalho, eu posso estar na presença dele e me conectar com ele. Eu entendo que lá no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, nos meus estudos, por onde eu for, no supermercado, na farmácia, enfim, em qualquer lugar, eu posso me conectar com Deus e a minha vida pode ser santificada pela sua presença. E aí isso começa a transbordar e ir para além de mim. E Deus começa a me usar como esse instrumento para cumprir esse propósito. E é impressionante o poder do senso da presença de Deus, a presença de Deus, como ela pode transformar a nossa vida e também as nossas relações. Porque Deus é especialista nisso. Ele é especialista em transformar pessoas e situações. Porque quando Deus está presente, um prisioneiro, como José, pode se tornar governador. Quando Deus está presente, a estéril pode dar à luz. Simples pescadores de peixes podem se tornarem pescadores de homens, como os discípulos. Um perseguidor como Saulo pode se tornar um perseguido como Paulo. Um cobrador fraudulento de impostos como Zaqueu pode se transformar no maior doador. Quando Deus está presente, o bandido vira mocinho, o leproso fica limpo, o cego vê, o paralítico anda. Quando Deus está presente, a tempestade se acalma, fogo pode cair do céu. Esse é o impacto de uma vida vivida na presença de Deus. Está cansado da vida que vem levando? Entenda que a sua vida pode ser muito diferente, mas depende principalmente de uma coisa: da presença de Deus, porque Deus pode transformar aquilo que é comum em algo incomum. Deus pode transformar aquilo que é ordinário em extraordinário. Deus pode pegar a minha vida, que pode ser pacata, que pode estar condicionada à mesmice, e pode levá-la ao extraordinário, e é isso que Deus vai fazer. Porque esse Moisés, que de repente não tinha mais grandes aspirações, Deus vai chamá-lo e Deus vai colocar significado na vida dele. Deus vai colocar propósito na vida dele. E Deus vai revelar esse propósito a partir do verso 7, quando Deus vai dizer assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora vem, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, Deus vai dar uma nova missão para Moisés e vai encher a vida dele de significado. Moisés, chega de pastorear essas ovelhas, agora você vai pastorear outras ovelhas. Agora você vai pastorear pessoas. Você vai tirar o meu povo da escravidão e vai levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Que missão extraordinária. Que desafio enorme para alguém que estava cuidando daquelas ovelhas. De alguém que já tinha passado 40 anos no deserto e, quem sabe, desaprendido muita coisa lá do Egito. E Moisés sente o peso da responsabilidade. E agora, diante disso, Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: e aí, Moisés, topa o desafio? Eu e você, para a gente tirar o povo do Egito. Vamos? E o que Moisés vai responder para Deus no primeiro momento? Senhor, não dá. Eu não sei falar direito. Talvez tenham tantas outras pessoas mais capazes do que eu, com maiores condições do que eu. Chama outro para ir no meu lugar. E diante dessa resposta de Moisés a Deus, Deus vai realizar alguns milagres para poder convencer Moisés e para poder dar certeza a Moisés de que todo aquele poder que se manifestar ali na sarça estaria à sua disposição. E a primeira coisa que Deus vai perguntar para Moisés é: Moisés, o que é que você tem na mão? E o que é que Moisés tinha na mão? Um cajado. E Deus disse: joga o cajado no chão. E Moisés joga. E o que acontece com o cajado? Ele vira uma serpente. Quantas vezes você viu isso acontecer? Um objeto até então sem vida, inanimado, que estava na mão de Moisés, agora toma vida e se torna um ser perigoso. E agora Moisés não, Deus vai dizer assim: agora Moisés, pega o cajado, ou pega a serpente, melhor dizendo. E queridos, vocês sabem qual é o melhor lugar para se pegar uma serpente? É lugar nenhum. Mas como foi Deus que pediu, Moisés lança a mão, pega a serpente, e a serpente volta a ser um cajado. E aí Deus olha para Moisés e diz: e aí, Moisés, e agora? Eu, você e o cajado que vira serpente volta a ser cajado, vamos? E o que é que Moisés responde para Deus? Não dá assim, né? Chama outro para ir no meu lugar. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, estende a sua mão, coloca a mão dentro da roupa e tira a mão, Moisés. E quando Moisés tira a mão, o que acontece com a mão dele? É acometida por lepra. E antes que Moisés entrasse no desespero, pensando que aquela lepra poderia tomar conta do seu corpo todo, Deus manda ele colocar a mão de novo. E quando ele tira a mão está curada. E Deus olha para Moisés e diz: e agora, Moisés, eu, você, o cajado que vira serpente volta a ser cajado, a mão que fica leprosa volta a ser curada, vamos? E o que é que Moisés responde para Deus? Não dá, Senhor. Chama outro para ir no meu lugar. E aí Deus vai para uma terceira tentativa e diz: Moisés, pega aquele cântaro, enche o cântaro com a água do rio. Agora, Moisés, despeja água no chão. E quando Moisés entorna a água no chão, o que acontece com a água? A água vira sangue. E aí Deus olha para Moisés e diz: e agora, Moisés, eu, você, o cajado que vira serpente e volta a ser cajado, a mão que fica leprosa e volta a ser curada, e a água que se transforma em sangue, vamos? E o que Moisés vai responder? Não dá, Senhor. Eu não sei falar direito. Chama outro para ir no meu lugar. E sabe, queridos, eu fico imaginando Deus olhando para Moisés e pensando: pô, Moisés, tu é um cara difícil, hein? Faz o seguinte, então. Você tem um irmão, não tem? E Moisés diz: eu tenho. É Arão, seu irmão? É Arão. Faz o seguinte, Moisés. Chama Arão para ir com a gente. E aí seremos eu, você, o cajado, a mão, o cântaro, a água e Arão, teu irmão. Vamos? E o que Moisés responde para Deus? Ó, Senhor, agora com Arão indo junto, eu topo. Sabe por quê, queridos? Que quando Deus chama Arão para ir junto, Moisés aceita? Por conta da segunda frase, que você já deve saber. A primeira, se lembra? Pessoas precisam de Deus. Mas a segunda frase,
E a segunda lição, o segundo aprendizado, é nós nos lembrarmos que, além de precisarmos de Deus, as pessoas também precisam de pessoas. Sabe por quê? Porque você é a parte visível de Deus para mim. Porque é plano de Deus que nós vivamos assim, na coletividade, na pluralidade. É quando eu entendo que eu não existo sozinho e que eu não sou um fim em mim mesmo. É que eu manifesto de maneira mais plena a imagem de Deus no ser humano, que diz respeito a domínio e a relacionamento. Porque assim como Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, onde um existe em favor e em função do outro, eu existo para você e você existe para mim. Quando Deus chama Arão, Arão se torna a parte visível de Deus para Moisés. Ao passo que Moisés se torna a parte visível de Deus para Arão. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. É por isso que faz sentido a gente estar conectado aqui. É por isso que faz sentido a Sala 57. É por isso que faz sentido a igreja. Não faria sentido algum eu ir sábado, domingo, quarta-feira, seja o dia que for à igreja, para estar lá sozinho. Se for para estar lá sozinho, fique em casa. Nós vamos lá porque é plano de Deus que possamos estar juntos ali. E eu não sei se você já parou para perceber, mas quando você está na igreja, aqui o contexto é diferente porque a gente se vê, mas quando a gente está na igreja, tem um rosto lá na igreja que a gente não consegue ver. Sabe qual é? É o meu próprio. Porque eu não fui criado para olhar para mim, eu fui criado para olhar para o outro. É por isso que eu não vivo olhando para mim mesmo, porque Deus nos criou para olharmos uns para os outros. E aqui Moisés começa a entender que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E aí, essas frases extraordinárias que a gente recorrentemente fala, né, e procura viver, cada uma delas aqui. Eu amo você e eu preciso de você para ser feliz. Isso é plano de Deus. Isso é plano de Deus. E aqui, quando Deus faz essa junção e traz Arão para a vida de Moisés, Deus olha assim: ei, Moisés, vamos? O que que Moisés vai dizer? Senhor, agora eu vou. Agora eu vou porque eu tenho a representação do Senhor aqui comigo. E é muito tranquilo e agradável a gente olhar para o outro e pensar que o outro é representante de Deus para mim. Mas eu preciso entender também a responsabilidade. Quando o outro olha para mim e eu preciso me entender como sendo esse representante de Deus para o outro também. De que maneira eu tenho representado, de que maneira eu tenho sido Jesus para quem está à minha volta, para quem Ele coloca no meu caminho, de que maneira eu tenho sido a parte visível de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. E eu fico pensando, perdão, quantas coisas extraordinárias não poderiam acontecer se nós nos uníssemos nesse único e mesmo propósito. E queridos, quem está falando isso, que nós somos representantes de Deus, não sou eu, é o próprio Deus. Porque se você for a Êxodo 4, versículos 15 e 16, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, sobre essa junção de Moisés e Arão. Êxodo 4, versículo 15, diz assim, ó: Tu, pois, Moisés, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele, Arão, falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Foi Deus quem estabeleceu essa relação de um representar a Deus para o outro. E se nós nos uníssemos ou nos unirmos nesse único e mesmo propósito, coisas extraordinárias vão acontecer, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós nunca mais teremos uma vida comum, sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia e eu vejo que um grupo de pessoas se uniram num único e mesmo propósito, coisas extraordinárias aconteceram. Quando esse povo se uniu num único e mesmo propósito, eles deixaram o Egito e alcançaram a Terra Prometida. Nesse processo de alcançarem a Terra Prometida, quando esse povo se uniu num único e mesmo propósito, as muralhas de Jericó caíram sem ninguém encostar um dedo sequer. Quando um grupo de pessoas se uniu num único e mesmo propósito, Jerusalém foi reconstruída nos tempos de Neemias, em tempo recorde. Quando pessoas se uniram num único e mesmo propósito, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. E eles puderam pregar a todo mundo conhecido de então.
quando 12 homens se uniram num único e mesmo propósito, eles mudaram o mundo conhecido da sua época. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E se vivermos o impacto dessas duas frases, do entendimento desses dois princípios na nossa vida, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E eu vou te dizer uma coisa: existem pessoas que Deus vai alcançar através de mim, através de você. Ele poderia usar os anjos, ele poderia ele mesmo se manifestar, mas ele escolheu não fazê-lo, porque ele escolheu usar a mim e a você, porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E existem pessoas por aí no nosso dia, pessoas as quais você vai encontrar hoje, por onde você for, que são enviadas por Deus no teu caminho, porque Deus vai usar você para alcançar essas pessoas. E Deus me deu o privilégio de ter uma experiência. E Deus precisou contar com a minha negligência, é verdade, vou fazer a minha culpa aqui. Mas isso mostra também que Deus é maravilhoso, ele não precisa de muitas coisas, só um coração minimamente disposto. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa breve experiência, para a gente entender como Deus usa as pessoas e como nós precisamos uns dos outros. Eu sou pastor e quando eu era um jovenzinho lá em Curitiba, frequentando a igreja do Capão da Embuia, eu tenho lá um grande amigo chamado Eliandro. O Eliandro também queria ser um pastor, mas como ele era mais velho do que eu, ele começou a prestar o vestibular alguns anos antes. Mas a história do Eliandro era que no ano que ele passava no vestibular, ele não tinha dinheiro para pagar o colégio. E no ano que ele tinha o dinheiro, ele não passava no vestibular. No ano que eu terminei o ensino médio, fizemos a prova juntos. Eu passei e fui para o NASP e ele não passou. E eu fui para lá fazer o seminário de teologia, mas eu sempre me lembrava do Eliandro, porque eu sabia que ele tinha o mesmo desejo no coração. E eu estava lá experimentando aquelas coisas, mas o meu amigo não estava lá. E um dia eu acordei 5, 6 horas da manhã, perdão, com uma impressão muito forte na minha mente, dizendo assim: liga pro Eliandro e fala que ele tem que vir pro colégio fazer teologia. Eram 6 horas da manhã ainda, eu pensei, tá bom, ao longo do dia eu ligo. Mas não era qualquer pensamento que simplesmente passou pela cabeça, aquilo ficou me incomodando. Uma impressão muito forte. Liga pro Eliandro e fala que ele tem que vir pro colégio fazer teologia. Aquilo me incomodou e eu pensei, bom, eu vou ligar, não vou deixar de fazê-lo. Mas naquela época, estudante, sem muitos recursos financeiros, para denotar e entregar a nossa idade aí, no tempo ainda do orelhão, do cartão telefônico, não sei quantos vão se lembrar aí, e tinha os horários, né? Depois das 9 da noite, a unidade do cartão caía mais devagar. Então eu pensava assim, eu vou ligar depois das 9, que daí eu tenho mais tempo de conversa com ele, economizo um pouco no cartão telefônico. E eu fui para a faculdade de manhã e eu não consegui prestar atenção em nada, porque aquilo ficava martelando na minha cabeça. Liga pro Eliandro, falar que ele tem que vir fazer teologia. E todas as vezes que isso me incomodava, eu respondia para essa voz dizendo: tá bom, eu ligo depois das 9 da noite. Eu fui para o almoço e aí fui para as aulas da tarde, e aquela voz me incomodando: liga pro Eliandro, fala que ele tem que vir fazer teologia. E eu: tá bom, depois das 9. Resumindo, eu fui pro quarto, esperei das 9 horas da noite. Quando deu 9 horas da noite, eu fui até o orelhão e liguei para casa do Eliandro. O telefone tocou uma vez só. O Eliandro atendeu e quando ele disse alô, eu disse: Eliandro, você tem que vir para o colégio fazer teologia. Ele começou a chorar. E eu: calma, Eliandro, o que aconteceu? Por que você está chorando? E ele começou a me contar o que tinha acontecido durante o seu dia. O Eliandro, ele tinha ido para o trabalho cedo. E no meio da manhã, o chefe dele disse: Eliandro, é assim que possível, passe na minha sala, eu preciso falar com você. Ele esqueceu de passar antes do almoço, foi para o almoço, voltou. No meio da tarde, ele lembrou e foi na sala do chefe dele. Quando ele chegou lá na sala do chefe dele, estava preparada a carta de demissão dele, sem mais nem menos. Foi pego de surpresa. Estava demitido do trabalho sem uma explicação plausível. Era um momento de crise de empregos, ele recém tinha conseguido aquele, em função daquele emprego, tinha assumido alguns compromissos financeiros com a compra de um carro, e agora ficou preocupado em como ele arcaria com essas demandas financeiras agora, uma vez que ele estava sendo demitido.
resolveu o que tinha que resolver na empresa, entrou no carro, estava voltando para casa, preocupado em como ele daria conta de resolver todas essas questões. Ele não prestou atenção, furou a preferencial e ao furar a preferencial ele bateu com tudo no meio de um outro carro. E ninguém se machucou seriamente, mas os carros ficaram bem avariados e eu disse para ele ao telefone: não, mas essas questões aí o seguro cobre, não cobre? Ele falou: quando tem seguro cobre, não é o meu caso. E como ele estava errado, teria que arcar com as custas dele e do terceiro ainda. Bom, levou um tempo até que resolvessem todas as coisas ali. E depois de ter guinchado o carro, ele pega um ônibus e vai para casa, mas antes de chegar em casa, ele pensa: eu vou passar na casa da minha namorada, para ter um último alento, pelo menos, no final de um dia tão trágico e fatídico como esse. E quando ele passa na casa da namorada, a namorada termina com ele. Eu não sei se você já teve um dia desses, onde o mundo parece desabar sobre a sua cabeça. Esse foi o dia do Eliano. E tendo ali terminado com a namorada, ele vai para casa e quando ele chega em casa, ele está acabado. Porque ele não está entendendo o porquê de tudo isso está acontecendo. Porque de tantas coisas terem acontecido num dia só. E quando ele chega em casa, ele abre a porta da sala, a única coisa que ele consegue fazer é jogar a mochila em cima do sofá e ele cai de joelhos ali mesmo. E chorando, ele clama a Deus por uma resposta, por uma explicação, dizendo: por que, Senhor? Por que tudo isso acontecer de uma vez só? Por que tudo isso num dia só? Existe algum propósito nisso? O Senhor quer alguma coisa com tudo isso? E as últimas palavras da oração do Eliandro é: Senhor, fala para mim, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Por que de tudo isso ter acontecido e o que é que eu tenho que fazer então diante de tudo isso? E quando ele termina dizendo em nome de Jesus, amém, o telefone tocou e como ele estava ali do lado, tocou uma vez só e quando ele atendeu, alguém do outro lado da linha disse: Leandro, você tem que vir para o colégio fazer teologia. Era o mês de outubro, mais ou menos, ele prestou o vestibular, passou e no ano seguinte ele estava no colégio e o Eliandro se tornou um pastor. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto nós dependemos e precisamos dele, mas ele sabe também o quanto nós precisamos uns dos outros. E quando eu entendo que pessoas precisam de Deus, mas que pessoas também precisam de pessoas, eu entendo que Deus vai alcançar as pessoas através de mim, que eu posso me tornar esse instrumento nas mãos de Deus para ser para as pessoas à minha volta o abraço de Jesus, o sorriso de Jesus, o olhar de Jesus. Agora, para que isso possa acontecer na horizontal, eu preciso estar conectado na vertical. Eu preciso estar na presença dele, eu preciso viver com uma vida santificada, para que ele possa trazer para mim essas impressões. E aí é quando a sua vida sai do comum e vai para o incomum. E Deus vai dizer assim: tá vendo aquela pessoa que está cabisbaixa, que parece não estar bem? Dá um abraço nela, dá uma palavra para ela. E aí você vai ser o abraço de Jesus, você vai ser o sorriso de Jesus, você vai ser a parte visível de Deus para essa pessoa. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Era o ano de 1992. E na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, aconteceu ali naquele ano uma Olimpíada especial. Era uma Olimpíada cujos os competidores, eles eram portadores de algumas síndromes. E uma prova daquela Olimpíada chamou a atenção do mundo inteiro. Foi a prova dos 100 metros rasos, onde premia aquele que faz 100 metros em menos tempo, aquele que se preparou mais, aquele que é o mais rápido, mais veloz, o mais capaz. Nessa prova dos 100 metros rasos, 9 competidores, todos eles com síndrome de Down. Eles estavam ali perfilados, esperando o tiro que dava o indicativo da largada, e eles estavam ali preparados para darem o seu melhor para ver quem dos 9 seria o primeiro a cruzar a linha de chegada lá no final dos 100 metros. É dado o tiro e eles saem correndo, cada um do seu jeitinho, cada um no seu ritmo. Mas no meio da prova dos 100 metros rasos, um daqueles competidores tropeça e cai. E isso poderia, numa prova típica, convencional,
ser tido como uma vantagem, porque um a menos, um competidor a menos na prova, mas não para aqueles competidores, não naquela Olimpíada especial. Porque quando os 8 competidores percebem que um estava caído, ao invés de se aproveitarem dessa vantagem e correrem na direção da chegada, um por um, vão parando, e eles se voltam na direção daquele que estava caído. Uma das competidoras se abaixa, dá um beijinho no joelho onde estava machucado e cochicha assim no ouvido, dizendo: vai sarar. Os 8 competidores levantam aquele que estava caído e, de repente, os 9, abraçados, eles começam a caminhar, ajudando aquele que tinha se machucado a chegar junto com eles na linha de chegada. E quando eles cruzam a linha e as câmeras pegam o público no estádio, o estádio inteiro está em pé, aplaudindo a grande lição que aqueles competidores deram para todo mundo. E que lição é essa? A lição de que vencer é bom, mas vencer junto é muito melhor. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. O céu só vai ser céu por causa da pessoa de Cristo Jesus. E o céu só vai ser céu por causa das pessoas que irão para lá junto com você. O céu não vai fazer o menor sentido se for para estar lá sozinho, porque isso não é céu. O céu tem que ver com as pessoas. E melhor do que estar no céu é chegarmos lá juntos. Por isso o tema de hoje, com você eu vou. Porque você é a parte visível de Deus para mim. Porque eu preciso de você para ser feliz e é por isso que eu amo você. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E eu quero terminar essa reflexão lendo um último texto da palavra com você, que está em 2 Coríntios, capítulo 2. Para mim, esse é um dos textos mais belos da palavra de Deus. Está entre os meus prediletos. A gente não acredita em mais inspirado e menos inspirado, né? A Bíblia toda é inspirada. E se não existe esse conceito de mais inspirado ou menos inspirado, eu posso dizer então que o Paulo estava empolgado quando ele escreveu esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Olha que coisa extraordinária Deus deixou escrito aqui para mim e para você, usando a pessoa do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Através de você, Deus manifesta por onde você vai, por onde você for, a fragrância do seu conhecimento. É você que leva a fragrância do conhecimento de Cristo para as pessoas, para o seu vizinho, para as pessoas no mercado, na farmácia, no seu trabalho, por onde você for. Olha o verso 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. E isso aqui me toca profundamente e me encanta. Você é o bom perfume de Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém que já tenha sido chamado de muitas coisas nesse mundo, nessa vida. Talvez já tenham desvalorizado você, talvez já tenham ofendido você, talvez já tenham xingado você. Talvez já tenham dito que você é muitas coisas, mas sabe o que a palavra diz que você é? A palavra diz que você é o bom perfume de Cristo. E como é gostoso chegar perto de alguém perfumado, de alguém cheiroso, né? Muda o ambiente. Quando alguém pega o elevador com você e a pessoa traz um cheiro agradável. Quando ela entra no carro junto com você, o bom perfume alivia o ambiente. É disso que a Bíblia está chamando você. Você é o bom perfume de Cristo. Quando você chega perto das pessoas, precisa fazer o que alguns fizeram aí. A pessoa precisa sentir esse aroma agradável, essa leveza, essa paz, que é fruto de alguém que vive na presença de Deus. Que é fruto de uma vida que é santificada pela presença de Deus, porque você
é o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Ele vai explicar isso no verso 16, dizendo: para estes, para os que se perdem, para os que escolhem rejeitar a Cristo, infelizmente é aroma de morte para a morte, mas para aqueles que aceitam Cristo, é aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Isso aqui não é um negócio para nós. Isso aqui é a nossa vida, isso aqui é a nossa essência. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você é o bom perfume de Cristo, que fala de Cristo, por Cristo, da parte de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vai perfumar o mundo à sua volta. Vai ser a parte visível de Deus para as pessoas que Ele colocar no seu caminho. Vai abençoar as pessoas, porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Abençoa as pessoas que estão no chat fazendo seus pedidos de oração. Abençoa as pessoas que estão conectadas aqui, que estão conectadas no YouTube, que vão assistir esse vídeo depois, que estão online com a gente aqui agora. Você foi chamado para ser bênção. Esse é o propósito da nossa vida e a gente só vai viver isso se nós entendermos o quanto precisamos de Deus para vivermos uma vida cheia desse propósito, desse significado. E aí o nosso olhar para com as pessoas vai ser diferente também, entendendo que nós precisamos também uns dos outros. Que Deus te abençoe e que você viva sendo o bom perfume de Cristo, porque você é a parte visível de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito o seu dia. Eu gostaria de convidá-los para que nós fechássemos os nossos olhos e pudéssemos fazer então uma oração. Querido Deus, talvez alguém aqui esteja cansado da vida que vem levando e quer viver uma vida diferente, uma vida incomum. Se manifesta na nossa vida, Deus. Vem queimar com o fogo do teu Santo Espírito, para que possamos ser atraídos por esse fogo, pelo teu Espírito, pela tua presença, e que possamos mais do que isso, possamos viver na tua presença, para que a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, para que tudo na nossa vida seja santificado pelo poder da tua presença. E que ao vivermos uma vida santa, centrada e vivida no teu Santo Espírito, possamos assim ser o bom perfume de Cristo às pessoas à nossa volta. Que sejamos a parte visível do Senhor para aqueles que nos cercam. Que possamos ser para eles a tua voz, o teu abraço, o teu olhar, o teu sorriso, o teu colo, o teu acolhimento. Que possamos te levar por onde quer que formos e que de fato possamos viver à luz do entendimento do quanto precisamos do Senhor e do quanto precisamos uns dos outros. Que o Senhor nos dê a graça de transpormos os portais da eternidade, de braços dados, de mãos dadas, e que possamos juntos celebrarmos provações aqui da terra, mas também nos prepararmos para celebrarmos as alegrias que o Senhor tem preparado para todos nós na eternidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Esse sermão é Sala 57 na veia. Amém. Meu pastor, geralmente a gente tem um bate-papo aqui quando pode, não sei como é que está o seu tempo aí, mais uns 5 Estou à minutos, disposição, amigo. só para a gente afinar. Você sabe que essa expressão, eu preciso de você para ser feliz, já me questionaram muito isso. E assim, não são pessoas simples. Já fui questionado por professores meus. Como é que você ensina que você precisa do outro para ser feliz? E aí a contrapartida é: eu preciso é de Deus para ser feliz. E aí eu fico pensando, né, como é que é a mentalidade, como é que isso funciona na cabeça das pessoas que questionam isso? Alguém disse para mim que dizer para o outro que você é a parte visível de Deus, rodou um vídeo na internet, pastor, no pico da pandemia, quando o camarada disse que essa frase carregava um quesinho de panteísmo. Imagino. Olha que loucura, né? Essa necessidade, pastor, esse sermão é muito apropriado e confirma muito o que Amém. nós temos aqui, Amém. porque ninguém consegue ser feliz sozinho, pastor. Sim. Essa
essa necessidade que eu tenho de você, Igor, ela tem base numa necessidade que eu tenho de transmitir algo que eu recebi. Uhum, Eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Só é feliz quem compartilha essa salvação. É uma uhum, relação primária, em que eu me relaciono com você primariamente com o interesse de revelar Jesus Cristo para você. uhum, Esta é a relação primária, que é fundamentada naquele amor incondicional que a gente ensina aqui. Nesta transmissão de vida, não importa se você gosta de mim, se você me faz o bem, se você é meu inimigo, se não é, se você aceita ou não, se você me prejudicou ou não, eu vou continuar transmitindo isso, porque é essencial para minha felicidade, ou seja, só existe felicidade na vida cristã quando eu transmito essa experiência religiosa através da minha uhum. vida para outra pessoa. Mas aí eu preciso do outro, né? E sem o outro Perfeito. não existe Eu não essa sou completo. não Então é seria um completo. absurdo eu achar que eu sou completo e que eu tenho todas essas respostas, que eu tenho toda essa percepção. E é nessa troca que a gente vai se completar, que a gente vai crescer. Porque tem coisas que eu não consigo alcançar, e aí eu vejo isso em você. É muito legal, porque subentendidamente no texto tem a ideia da vida no corpo. Uhum, sim, 1 Coríntios 12, verso 27 diz que eu sou membro do corpo, Cristo é a cabeça do corpo e eu sou individualmente membro desse corpo. E aí outro dia perfeito. eu preguei na minha igreja e perguntei assim: "Irmãos, vocês estavam se arrumando para vir à igreja?" "Sim." "Vocês tomaram banho?" "Sim." "Prepararam as crianças?" "Preparamos." "E quando você saiu para vir à igreja, você pensou o quê?" Aí eu fui descrevendo, né. Quem vai Uhum, pregar hoje, eu tenho que dirigir a classe das crianças, sou professor de escola sabatina, eu tenho que dirigir o culto ancião pensando, ou o irmão, simplesmente que não tem nenhuma função, vai entrar, eu vou cumprimentar o outro, vou sentar, quem é que vai pregar? Deixa eu dar uma olhadinha no quando na verdade eu vou para a igreja e eu vou para você, e você vem para mim. Só que uhum. quando a gente sai de casa, provavelmente uma grande maioria esmagadora de adventistas não pensa no encontro com o outro. Eu sinto isso também. Às vezes algumas pessoas se incomodam quando as pessoas se confraternizam, quando elas se cumprimentam, quando o povo não sai da igreja para ir embora. Mas o único propósito da gente estar lá é para isso mesmo, para a gente estar junto e adorar a Deus junto. Porque a gente divide, compartilha essas experiências e aí nisso, olha, Deus está fortalecendo a ele, vai fortalecer a mim também. E eu vejo Deus se manifestando na vida de todo mundo e isso vai completando o corpo. Porque se não fosse para ser isso, eu não precisava ir. Eu posso adorar a Deus individualmente na minha casa. Então eu vou por causa da manifestação do corpo mesmo. É para ver que o corpo está alinhado, que o corpo está em unidade de propósito, para que o corpo está indo junto. E não tem coisa mais gostosa que bater papo na igreja, do que você conversar com seu irmão na igreja, lógico, respeitando o momento do culto, mas tendo um momento para isso também, para essa experiência, a manifestação do corpo. Até porque o Pai é nosso, o pão é Exato. nosso, perdoa-nos as É, nossas dívidas, né. Depois da aceitação de Jesus e a entrada no reino de Deus, tudo é coletivo. Você tem a perfeito. parte individual da vida, você é um ser humano único no mundo, mas esse Sim. individualismo é vivido coletivamente. E Uhum. acho que é muito legal, pastor, esse aprendizado, porque eu preciso da minha esposa para ser feliz, como marido. Se eu tenho o desejo da paternidade, eu preciso de um filho para ser feliz como pai, porque senão como é que eu vou experimentar a paternidade? Sim. Eu de repente preciso de você para ser meu amigo, eu preciso de alguém que eu possa falar coisas que eu não falo para mais ninguém. Uhum. Mas para ser feliz no reino, eu preciso do outro na métrica, na medida de levar salvação para esse. Que é essa relação marido e mulher, amizade, filho, não substitui nunca essa relação primária, de que eu me relaciono até com a minha esposa primeiro para vê-la salva. Paulo vai falar sobre isso, que eu tenho que entregar a noiva perfeita para o Senhor e a esposa. Eu me relaciono com meu filho primeiro para a salvação dele. Eu me relaciono com meu amigo primeiro para a salvação dele, porque este é o ofício, o propósito, eu existo para isso. Então, quando essas relações suplantam outras, suplantam esta relação Uhum. primária, é por isso que muita gente não vê sentido nas relações Sim. interpessoais. Porque Sim. ele não tem a necessidade de transmitir Jesus e nem se sente responsável nisso. E ele é feliz sem isso. Aliás, É.
Ele acha que é feliz ser isso, né? E aí que a gente vai triscar no que é de fato o movimento que a rebelião e que o pecado trouxe, né? Porque quando Deus cria e estabelece isso na relação de Adão com Eva, primariamente ali, é dele para o outro. E o que é o pecado, né? O fruto, que é o orgulho, é você fazer esse caminho inverso. Então, ao invés de ir para o outro, eu volto aqui. Então, desde o começo dessa essência, o pecado já vai na questão central disso, que ou eu vivo para o outro, ou eu faço o sentido inverso, que é voltar-se para mim. Por isso que olhar só para mim, ele está contrário ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Vai triscar nessa parte que você falou. Então, o começo tá de fato nessa relação que parte de mim para o outro. Tem um videozinho na internet extraordinário, cara. A mãe faz um teste com as filhas, coloca duas conchinhas viradas, duas bolinhas, dois pãezinhos numa conchinha, não sei se você já viu, E, e uma conchinha vazia. E as duas aham, crianças ali olhando, e ela tira as duas conchinhas da mesma hora. A criança que tem as duas, ela olha e vê que tem duas. A que não tem nada, olha e diz assim, você vê na expressão fisionômica, sim, por que que eu não tenho nada? Aí a aham, criancinha que tem duas olha para o nada da irmã, pega um pãozinho e coloca no lugar do vazio da irmã. é, E vídeo de sentido da vida. é. E isso é É. por espírito, viu? Porque não é humano isso aí, não. Não, ainda mais naquela idade ali, né? Aquela mãe Pastorzão, deve educar muito bem aqueles meninos, porque o homem na natureza carnal pegaria os dois e diz assim, yes, me dei bem, É, né? pastorzão, é isso. É lindo, né, cara? É lindo. para entrar um pouquinho aí Oi, meu pastor. na conversa, né? Quando você diz assim que as pessoas pensam ser felizes, né? Do jeito que são, né? Me chama muita atenção o verso de Romanos 12:2, né? Que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque só aí você vai experimentar, vai comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós repetimos com frequência, né, de que não há alegria maior do que levar outra pessoa aos pés de Jesus. É só por isso você precisa do outro para experimentar a alegria verdadeira. E assim, o que mais me impressiona na mensagem do pastor Igor hoje, eu vejo que Deus está levantando pessoas com esse propósito, né? Quando nós estudamos ali a história da igreja, quando Guilherme Miller tem aquele impacto todo, né? Deus levantou outras pessoas em outros lugares com a mesma mensagem. E pensa o que é você estar sentado num concílio de pastores departamentais de uma união e você ouvir exatamente essa mesma mensagem que o pastor Igor prega hoje aqui. E você ali sentado, vivendo isso. Então, me impressiona como Deus tem levantado pessoas e pastores para pregarem esta mensagem da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, Deus Amém. levanta a Sala 57 nesse movimento e tem levantado outros em muitos outros lugares do Brasil e do mundo. E Deus será louvado por isso. Amém. Amém. Amigos, a dinâmica aqui de casa já começou e eu preciso servir a outras meninas aqui agora. Eu Suas quero primeiras almas, né, pastor? e os, Fique à os meninos vontade, aqui. pastorzão, e volte E eu sempre. muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder participar desse momento com vocês. Sigo orando por esse ministério, por esse movimento. Que Deus continue abençoando, animando, fortalecendo e conduzindo cada um de vocês. Wagner, um prazer imenso poder falar contigo de novo. Te vai admirando e acompanhando o ministério à distância aí. Louva a Deus por tudo que ele tem feito através de você, amigo. Pastor Esmeraldo, de igual maneira. Deus abençoe a todos, viu? Obrigado mais uma vez. Não Grande saia abraço, sem pastorzão. receber o batismo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Igor existe, viu, amigo? Amém. Obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe Grande abraço. vocês. Fica com Deus, pastor. Bom dia. Tchau, tchau.
Olha aí que benção, né, irmãos? Aí, às vezes a gente pensa, né, pastor Esmeraldo, que puxa vida, a gente ouve essas coisas aqui só na sala, tão diferente que a sala prega, mas a Deus tem levantado homens e mulheres para fazer isso também, né? Para somar e criar a sinergia necessária para a vinda do Senhor, né? Glória a Deus. Obrigado pela contribuição, viu, amigo? Tamo junto, amigo. Que Deus abençoe. Grande abraço. Grande abraço. Fabiana Torres, vamos conhecer você, Fabiana. Bom dia, tudo bem? Abre o seu áudio. Bom dia, pastor. Bom dia, Tudo sala. bem? Tudo bem com você? Fabiana, você mora onde? É casada, tem filhos? Fala um pouquinho para a gente conhecer a Fabiana. Eu moro aqui na cidade de Teodoro Sampaio, Bahia, né? Moro no interiorzinho, e ainda moro na zona rural desse interior, né? É uma cidade pequena, ainda moro na zona rural. Sou casada, né? Há 15 anos e tenho um filho de 18, um único filho. Você, você mora no interior do interior, porque a cidade onde você mora é pequena e você ainda mora no interior dessa cidade, né? Que bênção, Fabiana, é a internet, né? Porque mesmo morando no interior do interior, você pode estar conosco ligado ao mundo inteiro. Olha que coisa legal, né? E a gente precisa usar essa ferramenta com mais sabedoria. Você que está aqui adorando conosco agora, a Fabiana é recém-nascida, ela tem 5 meses, sabia, irmãos? Eu tenho 5 meses, eu comecei a participar da sala do finalzinho de abril para início de maio desse ano, né? Um momento muito difícil. Uma irmã chamada Gessionita, que é do meu distrito, mas não é da igreja que eu congrego aqui, ela me indicou, me passou esse link para que eu pudesse acompanhar e ela disse: entre que você vai ser fortalecido e abençoado. E aí eu entrei e comecei a participar de lá Muito para cá. bem. E daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto sobre a sala, né? Você falou algumas coisas para mim que eu quero repetir aqui, mas a sua trajetória na infância não foi fácil. Você passou por situações muito difíceis, como abusos, invasões, que a gente não vai passar por isso agora, mas você fica grávida aos 13 anos, fez uma cesariana muito complicada e você tinha um núcleo familiar muito complicado, ao ponto de, aos 15 para 16 anos, você pensar em suicídio. Não me diga como, a gente não pode incentivar essas coisas, mas quando você pensou em suicídio, por que você pensou em tirar a sua vida? O que que passava, o que que processava pela sua cabeça? Você achava que morrer tiraria a dor ou as dores que você passava por conta dessa infância, início da juventude muito complicado, é isso? É exatamente isso. Eu pensava assim, a vida, tipo assim, para mim não vale a pena. Por que eu viver? Se eu nasci num ambiente muito, podemos dizer assim, carregado de muitos vícios, de muita violência, por que não dizer, né? E aí, mãe, aos 14, passei momentos de, podemos dizer assim, turbulência na minha gravidez, tive um cesárea, muito jovem, né? E é, foi assim, meu Deus, por que que eu tô viva ainda? Pra quê? Pra que propósito? Não tem necessidade de viver. Ainda, assim, eu não cheguei a planejar o que eu iria fazer, mas esses pensamentos vinham à mente. Por que que eu estou aqui ainda? Por que que eu nasci? Sendo que eu não tenho valor nenhum. Isso vinha sempre à minha mente. Ontem aqui nós temos um testemunho da irmã que foi abusada pelo pai. Nós não vamos citar nomes aqui, né, Fabiana? Não precisamos Uhum. fazer isso. Mas a Fabiana, ela foi abusada por várias pessoas, irmãos. Não foi apenas um. Várias pessoas abusaram sexualmente da Fabiana.
e ela tem um filho prematuramente, ela fica grávida aos 13 anos, vai ter o filho aos 14. Quer dizer, uma criança gerando outra criança, ela não sabia nem o que fazer com aquilo. E essas marcas na vida dela foram levando a Fabiana a pensar assim, ó, não vale a pena viver, não vale a pena viver. Talvez eu esteja falando para você que, como o irmão Américo descobriu um câncer e está definhando e disse, não vale a pena viver. Você está aí com um problemaço na sua família, e a Fabiana passa por um problema familiar intenso, daqui a pouco a gente vai passar por isso, e você chega à conclusão de que não vale a pena viver. Não vale a pena viver. E Satanás quer que a gente pense assim, que não vale a pena viver. E aqui eu quero usar um jogo de palavras com você que está adorando conosco na sala, para você buscar força, sabe? Buscar força em Deus para resistir às dores que você passa. Talvez eu esteja falando para você que está sentindo dor agora, né? Né, meu amor? E o jogo é duro, né? Como o jogo é duro. E às vezes pode ser que passe pela nossa cabeça que não vale a pena. Mas veja, e meu amor, que eu acabei de falar agora é para você, meu amor, minha esposa, que está ali no outro quarto, tá adorando conosco, está assistindo a sala. Eu ouço a TV que ela está assistindo a sala daqui. Um beijo, viu, no seu coração. Vamos passar o dia junto hoje. O Senhor vai nos fortalecer. Sabe por quê, Fabiana, vale a pena? Porque a gente não fundamenta a nossa vida na autoestima, na estima que eu tenho de mim mesmo, no valor que eu dou para mim mesmo. Não, eu não fundamento a minha vida na autoestima, no que eu tenho noção do valor que eu tenho a partir de mim mesmo, sabe? Não. Eu tenho estima do alto. Não é autoestima, é estima do alto. Sabe por que que vale a pena viver a vida, mesmo com tantas turbulências como você passou e passa ainda, Fabiano? Porque você tem uma estima do alto extraordinária. Deus ama você e Deus acredita em você um valor acima do que a gente pode imaginar. Acompanhe comigo, Fabiano, o que eu vou lhe dizer. Minha filha tem 25 anos, eu tenho 53. Se de repente a minha filha precisar de um coração e fizermos todos os exames e só o meu coração salva a minha filha. E eu, como pai, vou para a mesa de cirurgia, camas uma ao lado da outra, o médico anestesia nós dois, é o último momento de vida que eu tenho. Meu coração é tirado de mim e colocado na minha filha. Ela acorda e vai usufruir da vida dela, eu serei sepultado porque perdi a vida. Alguém vai dizer, nossa, que coisa nobre isso. Mas eu não tinha alternativa. Se eu não desse o meu coração para minha filha, ela morreria. Isto já seria nobre, entende, não? Uhum. Nossa, que pai que ama a filha, né? Só que, Fabiana, preste atenção, para você não ficar fundamentada em autoestima, um valor que você dá para você mesmo. Você tem que fundamentar a sua vida em estima, a estima que vem do alto. É o valor que lhe é acreditado pelo sangue de Cristo. Quando Jesus morre por você, Fabiana, ele não morre porque não tinha outra alternativa. Ele morre porque ama você. Jesus tinha uma outra alternativa, sabia? Tipo assim, pecou, Fabiana? Você pecou, né? Então faz assim, ó, deixa de existir, e a Fabiana deixaria de existir e ele continuaria sendo Deus. Verdade. Então, ao morrer por você, Fabiana, Deus tinha outra alternativa, mas ele escolheu amar você. Então, filha, não importa o tipo de cabelo, não importa o olho, não importa a boca, não importa o nariz, não importa o tamanho, não importa a cor, aonde os homens e a humanidade fundamentam seus valores. Importa que Jesus morreu por você, por amar você. Essa estima do alto deve encher nosso pulmão e falar assim: vambora, 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 que vale a pena. Entendeu, filhinho? Entendi.
A Fabiana, irmãos, ela está fazendo um exercício muito grande porque ela é bem tímida. Mas estar aqui é uma descoberta do Espírito Santo na vida da Fabiana, porque ela não faz isso antes. Ela vai terminar o testemunho e diz ela bem assim: estou disponível, pastor, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não é? Eu estou vivendo para continuar minha caminhada em movimento. É muito legal. Falando dessa, você passa por essa fase muito difícil, porque você é abusada várias vezes, tem um filho muito nova, conflito com os pais, uma família muito difícil, ao ponto de pensar em tirar a própria vida. E você ainda carregava, e até hoje certamente carrega, uma luta muito grande. Você nasceu com alguns problemas, né, Fabiana? Que problema você nasceu? Eu nasci, é, primeiro eu não entendia, né? Por ser muito jovem, meus pais não orientados, eu só enxergava de um olho, mas eu nunca tinha reparado que o meu olho direito, ele tem um desvio, né? Muito significativo, e eu não enxergo bem com ele. E eu brincava com os primos e tudo, e eu não entendia o porquê disso. E com o tempo fui crescendo, crescendo, meus dentes de leite foram caindo naturalmente, mas aí os permanentes não nasciam, e eu não entendia também o porquê. E aí, já depois de ser mãe e tudo, procurei uma dentista, e ela me avaliando, descobriu que eu tenho uma síndrome muito rara, de uma para milhares de pessoas, de que os dentes permanentes não nascem. É algo congênito que eu herdei do meu pai. Meus pais são primos de primeiro grau. E aí eu nasci com esses problemas. Mais recentemente também descobri que eu tenho uma falha na corda vocal, também de nascença. Creio que também por conta disso. Então você foi crescendo e percebendo que você tinha essa má formação nos dentes, você não Isso. enxergava de um olho e tem um desvio significativo no olho direito. Isso atrapalhou você? Você sentiu preconceito? Muito, senti muito. Na escola, me chamavam de olho torto, de olho de boi, de muita coisa, de banguela. Sofri muito, muito com isso. Só aos 22 anos que eu consegui fazer a minha prótese, né? Hoje eu uso prótese completa, porque eu não tenho os dentes permanentes. Eu nasci assim. Mas eu sofri até isso, até esse ponto, tudo isso. Fui mãe, casei, tudo isso sofrendo dessa forma. Isso, essa timidez que você carrega certamente é Isso. impulsionada por essa dificuldade que você tem. Eu não comia na frente de pessoas nenhuma, até a fase adulta, praticamente. Comia escondida. Hoje não mais. Não, hoje não. Hoje eu já me aceitei e consigo falar disso, né, com qualquer pessoa. Consigo falar porque não é mais um peso para mim. Hoje já entendo o porquê de muita coisa, né? E os preconceitos já não me afetam tanto. É tão ruim, né? Assim, a gente discutiu hoje aqui na sala com o pastor Igor a necessidade de precisar do outro. E como é que você precisa do outro, sendo preconceituoso? Por que que o outro, diferente de você, é inferior a você? Quer ver uma coisa? As pessoas dizem que o cabelo crespo é ruim e o cabelo liso é bom. De onde veio isso? De onde É, veio isso? De uma padronização miserável que tem por trás disso um consumo de produtos. Você literalmente vende uma imagem para ganhar em cima daquela imagem. E se padronizou uma beleza ridícula de que um é feio e o outro é bonito. O preto é feio, o branco é bonito. O cabelo liso é ruim, o cabelo liso é bom e o cabelo crespo é ruim. De onde veio essa miséria? Veio da mente do cão, do capeta. Ele faz isso para separar pessoas. E aí, se você não anda, você é visto diferente das pessoas que andam. Como é que pode isso, né? Se você tem um olho deslocado para a direita, você é visto diferente ou vista diferente
de uma pessoa que não tem o olho deslocado. Meu Deus, como a gente é ruim, né? A gente tem que acabar com esse tipo de coisa, né? E entender que nós somos diferentes, cada um de nós carrega uma personalidade, traços fisionômicos que são bonitos em si mesmos, né? E aí a gente faz as pessoas sofrerem, né, Fabiana? Muito, Se você muito. certamente já deve ter chorado nos cantos, né, Fabiana? Perguntando por que, Deus, por que assim? Mas graças a Deus você superou isso, né, garotinha? Graças ao Pai. É isso aí. Casou, tem um filhão bonito, né? Tem. Quantos anos tem seu filho? Completou 18 anteontem. 18 anos de idade. E você, eu combinei com você que a gente ia falar sobre esse conflito familiar, e eu estou falando para pessoas aqui hoje que precisam se aceitar. Deixa eu fazer esse adendo importante. Amigo, eu não estou aqui agora dizendo para você, não cuide do seu corpo, se torne obeso porque você come inadequadamente, não cuide dos seus cabelos, não cuide da sua aparência, estou dizendo nada disso. Nada disso. Nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, claro que sim. Limpo e cheiroso. Limpo e cheiroso. Agora, faz assim, ó. Se aceita, irmão. Se aceita. Esse cabelinho que Deus deu é o cabelo que você tem. O nariz que você tem é o nariz que Deus te deu, irmão, né? Essa aceitação não vai nessa. Eu estou tão agoniado com esse negócio de inteligência artificial, de cirurgias plásticas. Você não sabe se a pessoa é aquela que você está vendo mesmo. A boca que está naquela pessoa foi feita, o olho que está naquela pessoa foi feito, a orelha que está naquela pessoa foi feito, o rosto daquela pessoa foi construída. As pessoas não são mais quem elas de fato são. Essa falta de originalidade. Eu vi outro dia um vídeo de um camarada que disse que pode, ele grava a voz dele, um texto com a voz, a inteligência artificial pega aquilo, decora, aprende aquela voz e pode gravar qualquer vídeo com a imagem dele que ele quiser, só digitar o texto. Não é mais a pessoa. Não é mais a pessoa falando, é uma inteligência artificial usando dados a respeito daquela pessoa. Ele faz o que quer com a imagem e voz daquela pessoa. Não é mais aquela. Não, isso está ruim demais. Seja você. Claro, você vai estar no corpo preocupado com a vida de outro, você faz parte de uma outra pessoa, de uma comunidade de crente, ninguém vive para si mesmo, mas seja você, varão. Se aceita. Primeiro, a Fabiana disse, eu me aceitei. Depois que ela entendeu que ela era assim, teve melhor condição de enfrentar o mundo. Venha cá, como é que você se converteu, minha filha? Você disse que apareceu um homem pregando e pregou também para suas primas. Como é que foi que você chegou até o Adventismo? Aí, nesse momento de turbulência, né? Eu já tinha o menino já, meu filho já tinha 1 ano para 2 anos, né? Aí chegou um homem de Salvador, que é um pouco distante daqui. Ele era esposo de uma conhecida daqui, da gente, mas a gente nunca tinha visto ele. E ele veio morar aqui, ela morava lá, continuou lá, trabalhava e mantinha ele aqui para pregar o evangelho. E daí ele começou a pregar o evangelho para umas primas minhas e depois de um tempo para meu pai e minha mãe. Só que de início a gente não aceitava muito. E aí ele começou falando de adventista do sétimo dia, explicava e falava de pequeno grupo. Eu não entendia porque eu nunca ouvi falar. Eu não tinha um, um relacionamento com religião, podemos dizer assim. Mas o único contato que eu tinha, era com a igreja católica, né? Eu frequentava raras vezes, mas era o contato que eu tinha. E aí ele começou a dar estudos bíblicos e falando sobre a salvação, que foi o que mais me atraiu, né? Dizendo que Jesus morreu por mim. E aquilo começou a fazer sentido para minha vida. Aquela vida que não tinha sentido, agora passou a ter sentido. E aí ele começou não só a pregar, mas ele tinha um carinho, um, um, uma entrega, um amor que era muito diferente. Eu nunca tinha visto em ninguém, nem da própria família, eu nunca tinha visto. E aquilo me atraiu, né? Me atraiu a Cristo
e a igreja, e a partir dali eu comecei a descobrir que tinha igrejas na cidade que eu faço, onde eu moro faz parte da igreja das cidades vizinhas, e a gente começou visitando essas igrejas, visitando. Participei de algumas noites numa conferência na central do nosso distrito, e daí eu decidi pelo batismo, depois de mais de um ano estudando a Bíblia. Aos 17 anos de idade. Exatamente. Você sabia que você fala muito bem? Você se expressa muito bem, Fabiana. É bem legal ouvir você. Que legal, né? Então você se batiza aos 17 anos, depois sua mãe e seu pai também se batizam, né? Isso. Meu pai não tomou estudo a princípio. Minha mãe tomava, mas ela fugia dos estudos, né? Que ela bebia, ela queria beber, mas o estudo vinha nos sábados, geralmente era os sábados, e ela fugia para beber. E eu ficava. E aí depois ela começou a participar, meu pai fugia também. E aí um dia ele chegou passando tão mal, meu pai, bêbado, né? E aí esse irmão chegou para ele e falou: "Meu irmão, largue dessa vida, Jesus te ama tanto". E aí, naquele dia, sem tomar estudo nenhum, bêbado, ele decidiu pelo batismo, né? Depois ele tomou estudo, mas ele se decidiu bêbado, né? E aí eles, um mês depois, tomaram a decisão também e se batizaram, no mesmo ano. Ele estava bêbado. O irmão fez o apelo para ele, um mês depois ele batizou. Foi, E ele tomou a decisão bêbado. bêbado. Ele bebia e fumava e ele parou tudo naquele dia. E sabe o que me chama a atenção? É a ideia de apelar ao coração das pessoas, né, filho? Apelar, Uhum, irmãos, nós temos que apelar para as pessoas. Não é terrorismo, você vê como coisa bonita, né? Que o irmão faz. Irmão, querido, deixa disso. Jesus ama tanto você, está jogando fora essa vida, né? Que apelo bonito esse, cheio do Espírito Santo, cheio desse amor, né, Fabiana, que você viu nesse irmão. exato, E aí, um mês depois, o camarada toma uma decisão bêbado, fugiam para não ter estudo bíblico, estava tudo indicando que essas almas não seriam ganhas para o reino. Irmão, não desconfie do trabalho de Deus, nunca desista das pessoas. Elas estão fugindo, mas nem sabem do que estão fugindo. verdade. Eles não sabem. Então tenha paciência com as pessoas. Ah, fui dar o estudo bíblico, a pessoa não estava em casa. Quer o quê mesmo? Não, elas estão fugindo e não sabem nem de que estão fugindo. Depois que elas aceitam Jesus, elas dizem assim: graças a Deus você insistiu. Graças a Deus você não desistiu de mim. Eu estou falando de um monte de gente que passou por isso aqui. Né, dona Fabiana? Você tem quanto tempo de adventismo? Eu tenho 15 anos. 15 anos, que legal. Você se batiza, vai se casar, tem seu filho, e você me disse que vive alguns conflitos dentro de casa, nessa relação com o seu marido, com o seu filho, etc. E que você, antes de entrar na sala, tinha uma percepção desse conflito. Hoje, depois de entrar na sala, você diz: eu tenho visto muitas mudanças na minha casa, especialmente como o Espírito Santo tem trabalhado no meu marido, tem trabalhado no meu filho. Como é que é? Eu não queria que você falasse exatamente dos problemas que eles têm, porque aqui tem muita gente que tem problema em casa. Mas eu queria que você falasse sobre a nova visão que você teve sobre os mesmos problemas que você tem em casa, a partir dessa intimidade que você disse que já conhecia o Espírito Santo, mas não era um ser pessoal, não era com quem você conversava, não era alguém que realmente influenciava a sua caminhada. Eu quero que você me diga o que aconteceu na cabeça da Fabiana para ela ver o próprio conflito em casa de maneira diferente. Eu antes, né, conheci o Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade, dessa forma, né? Como uma pessoa que está agindo no momento da história e tal, mas era assim algo muito teórico, né? E aí, é, em meio a esses conflitos, eu tinha muitas brigas e tal, e eu questionava muito o porquê disso. Só que hoje, né, com a descoberta mais, vou dizer assim, mais íntima do Espírito, eu comecei a levantar as madrugadas, comecei a buscar o Espírito, a sentar e às vezes nem falar, só ouvir, só às vezes chorar também. E
isso mudou minha forma de ver. Eu vejo que muito do que acontece hoje também são traumas que vieram lá do início, né? E que Deus, eu tenho essa esperança de que Ele pode fazer o impossível daquilo que a gente não pode. Como eu consegui mudar a minha visão daquilo que eu vivi, dos sofrimentos que eu passei, eu sei que no momento, né, agora Ele também pode fazer isso, só que não está em minhas mãos esse mudar, esse controle, mas eu sei que o Espírito Santo está agindo. Eu vejo isso, né? Alguns sinais, alguns pontos, podemos dizer assim, sensíveis, estão sendo transformados, né? E eu penso que a gente vai chegar mais à frente que a situação atual que eu estou vivendo, de forma pessoal, tem contribuído, eu creio que propósito de Deus, para que isso aconteça, que essa restauração ela aconteça. E o Espírito Santo me mostrou dessa forma, que eu não entendia. Então você muda, você vai entrar na sala e a sua visão pessoal, a sua visão superficial, inclusive do Espírito Santo, passa a ser uma visão mais profunda. Ele deixa de ser uma teoria fria para ser um amigo aquecido no seu coração. E aí, quando você começa a viver com essa experiência de não somente saber que ele existe, mas perceber as impressões dele, você começa a ver o conflito em casa de outra maneira. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. As circunstâncias ruins de nossa vida precisam mudar. Claro que sim. Mas quem muda primeiro é você. E é a maneira como você vê as próprias situações. Quando você muda, tudo muda. E o primeiro trabalho do Espírito Santo é dar uma lente de contato para você. A marca da lente de contato é Jesus Cristo. E você passa a olhar o mundo a partir dos olhos dele. Aí, meu amigo, quando você passa a olhar o mundo com os olhos dele, tudo muda em você. Que dá para você capacidade de mudar o mundo ao seu redor. Claro, as situações, pastor, meu pai é muito rude, pastor, meu marido meu filho. Claro, essas coisas existem, mas a primeira coisa que precisa mudar é como você enxerga isso. Quando você enxerga isso com as lentes do Cristo, essas mesmas pessoas passam a ter sentido e importância diferente. Tudo muda. Quando você vive assim, você tem chance de chegar no pai que é rude, no marido que não é espiritual, no filho que está usando drogas, porque você mudou. E quem faz essa cirurgia ocular é o Espírito Santo de Deus. Você Foi está vivendo exatamente, como é que é? exatamente assim comigo. Eu sei, porque foi exatamente, e é exatamente assim comigo todo dia, porque é um processo diário. E aí, para isso ficar mais difícil ainda, você começa a sentir uma dor de garganta, nódulos na tireoide, descobriu que tem um câncer. Isso. E aí você diz que esse câncer e a maneira como você está lutando contra esse câncer, com esses olhos já transplantados para os olhos de Cristo, ter ajudado você, sua mãe, seu marido, seu filho. Como é que é lutar contra o câncer? Olha só que loucura, né, irmão? É isso mesmo, é a loucura do reino. Como é que lutar contra um câncer, um desafio tão grande, tem ajudado a mudar o seio da sua família? Fala para mim. Eu descobri, né, o ano passado, é, no início do ano, isso tudo que o senhor falou, né, com as dores de garganta e tal, eu descobri. Este ano eu fiz a cirurgia, até então era só suspeitas, mas caminhando para um nada demais. Vai fazer a cirurgia, tudo certo. E aí, em abril, saiu o resultado da biópsia, câncer. Só que, nesse período, eu já tinha, assim, uma ideia de cuidado com o que eu comia, né? Evitar certos alimentos processados e tal e tal. E quando eu tenho esse diagnóstico, o que é que me vem à mente? Eu sou como Jó.
Jó estava lá fiel e Satanás foi e fez tudo aquilo na vida de Jó. Só que depois da sala, eu comecei a buscar o Espírito Santo, né, nas madrugadas, e o que é que vinha à minha mente? Parte do que está acontecendo é culpa sua. Culpa da sua má alimentação, do seu estilo de vida. E outra coisa vinha à minha mente. Isso está acontecendo para que você mude e para que a sua família também mude. E foi exatamente o que está acontecendo agora. Eu comecei a mudar minha vida, meu estilo de vida, alimentação, o cuidado com o meu corpo. E, consequentemente a isso, meu filho também aderiu a isso, meu esposo está aderindo, e minha mãe, que era mais difícil digamos assim, de mudar, né? Ela tinha uma resistência porque ela gostava muito de carne, de doces e tudo. E hoje ela, olhando para a minha realidade, ela diz assim: minha filha, como é que você sofrendo tanto ainda é feliz? Ela olha para mim e diz assim: você ainda é feliz? Ainda consegue sorrir assim? E eu disse: minha mãe, é porque Deus é quem está no controle de tudo. É Ele que me mantém. A felicidade não vem de mim, vem dele. E aí ela disse: eu também quero mudar. Eu também vou deixar de comer tudo que eu estou comendo de errado, porque eu quero mudar e eu quero ter saúde também. E eu vejo que é, as coisas que nos acontecem, né, na minha situação aqui, tem um propósito maior. Não era simplesmente ataque do inimigo, era permissão de Deus na minha vida, para minha salvação, minha restauração e transformação e também da minha família. E de outras pessoas também que eu tenho entrado em contato por virem até mim, sabendo da minha situação, dizendo: não, eu oro por você e tudo, e eu consegui também testemunhar disso, né? Dessa transformação que Deus tem proporcionado à minha vida. Como você fala bem. Que coisa boa. Você se expressa muito bem, muito bem. Bom Isso demais é do isso. Espírito, viu, pastor? É do espírito, né? Eu sei disso. É, Você vai falar já já isso, que é coisa dele. É extraordinário, né? Fabiana, quem vive no espírito, a vida tem propósito. A gente não vive para nós mesmos. Até mesmo os é, sofrimentos que nós temos, a gente encara que esses sofrimentos, superados pelo poder de Deus, ajudam outras pessoas a superar também. Você não vive exatamente. mais para você. Quando você está alegre, você quer compartilhar. Quando você está triste, você compartilha também, porque às vezes as pessoas olham: o pastor Wagner é tão forte, né? Pastor Wagner é forte em nada. Tem dia que eu chego É, aqui com uma vontade de chorar assim, extraordinária mesmo, porque a pressão está muito grande, as coisas não estão dando certo, eu tenho buscado caminhos e a coisa não acontece, e eu chego aqui e compartilho essa dor. E eu quero que você veja mesmo que eu passo por isso e você também vai passar por isso. E nada de errado nisso. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, nós não somos uma inteligência artificial. Eu não sou um sorriso do Facebook. Eu não sou um sorriso do Facebook. Eu sou uma pessoa que tem lágrimas nos olhos. E eu vou compartilhar meu sofrimento. Mas eu também compartilho minha alegria. Eu compartilho os momentos que eu sou derrotado, essa ufania de que pastor nunca é derrotado, que o ancião da igreja é sempre forte, que a mulher não pode. Nem a gente é derrotado, sim. Só que a gente tem que ter pessoas, né? Ninguém vive só para levantar a gente. Então, essa vida com propósito faz com que ela tenha sentido. Faz com que ela tenha sentido. E aí, esse recebimento do legado dessa vida, nem sempre a gente tem aqui. Por isso que o que vivemos é pela fé. É pela é, fé. Não vimos ainda. Nós não vimos ainda. É uma promessa, mas existe. Eu vou para lá. Eu não vi ainda. É uma promessa, mas existe. E eu vou para lá. Então, essa vida com propósito, mesmo no sofrimento, faz sentido pelo lugar para onde nós estamos indo. E só o Espírito Santo, Fabiano, é capaz de dar um tipo de sentimento desse,
de estilo de vida, de consciência, de pensamentos rígidos. Só o Espírito Santo é capaz de colocar um ser humano como eu e como você pensando dessa maneira. Só o Espírito Santo. Você entrou na sala e vai me dizer que a coisa que mais te chamou a atenção na sala 57 foi o vídeo do Vale dos Ossos Secos. Como é que é isso? É porque, assim, eu já havia lido, né, algumas vezes esse trecho de Ezequiel, mas, assim, quando eu olho para o vídeo, ele dá vida à imagem que tinha na minha mente, só que é muito real. E, assim, é Deus fazendo de ossos, não é nem cadáveres, são ossos que não tem nem, podemos dizer assim, nem nada vivo ali, nenhuma matéria, podemos dizer, e ele torna aquilo ali um ser, a princípio inanimado ali, morto, e depois que o Espírito vem, né, e dá vida. Então, me identifiquei, tipo, eu tô morto, tô até aqui. Deus até me construiu, me formou, mas eu tô morto sem o Espírito. Isso me chamou muita atenção. A vida que o vídeo traz da visão de Ezequiel. Você vai perceber que você andava, falava, pensava, casou, filho e a igreja, mas estava morta. Isso. É isso, né? E aí você viu É. no vídeo que assim que o Espírito entrou neles, eles viveram e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Jesus. E você hoje é parte desse exército de pessoas que estão vivas, que você deixou de ter uma compreensão superficial do Espírito e passou a ter um amigo. Qual é a sua relação com o Espírito Santo hoje, Fabiano? Hoje, pastor, eu consigo, eh, eu creio que muito depende dele, né? Porque a questão da mudança do estilo de vida, ela proporciona que sua mente, né, se aclare melhor para receber o Espírito. E eu já consigo sentir a presença do Espírito Santo mais forte, as impressões do Espírito na minha vida. E eh, quando eu levanto às madrugadas, acontece às vezes de não poder, mas sabe aquele momento de que eu tenho um prazer imenso de estar ali na madrugada com frio e ter um cantinho ali com Deus e eu perco a hora conversando com o Espírito Santo. Eu me perco nesse tempo e quando eu vejo já está amanhecendo o dia e eu estou lá com o Espírito Santo e o dia é diferente. Para mim, o dia é diferente, porque eu sinto que o Espírito Santo está caminhando comigo. A novidade da fala da Fabiana é que você que está chegando agora na sala deve estar achando estranho, mas não é para ela estar num cantinho com Cristo, ela estava com Cristo, mas a gente hoje está com Cristo através do seu representante, o Espírito Santo. Então é isso mesmo, eu estava lá no cantinho, buscando minha comunhão, intimidade com o Espírito Santo, porque quando eu tenho intimidade com ele, o papel do Espírito Santo é me revelar Jesus Cristo. Essa compreensão é fina, bastante fina, importante demais para essa caminhada. E você vai dizer que esse acordar, esse buscar, esse jejum que você faz, você hoje intercede por pessoas, manda áudios. Você tem um pequeno grupo de jovens que o que é feito na sua casa, o seu filho faz isso, e você fala para esses jovens para que a vida deles tenha propósito, ou seja, a, a Fabiana tímida hoje está disponível para realizar a obra de Deus. Você, quando foi chamada pelo irmão Aguinaldo, e a gente vai falar do grupo 937 já já, que é uma bênção na sua vida, quando você Uhum. foi chamada para dar o testemunho, qual foi a sua reação? O irmão Aguinaldo, né, o pastor falou aí na sala que o estoque de testemunhos estava acabando. E aí eu fiquei com aquela frase na mente, né? E aí o irmão Aguinaldo colocou lá no grupo da sala 937 e veio algo na minha mente, né? Impressão na minha mente. Por que você não testemunha? Mas aí eu disse, eu? Eu nunca testemunhei nem na igreja. E aí ficou.
ele colocou novamente, alguns dias depois, e aquilo veio novamente, e aí passou o tempo. E aí, quando foi essa semana, ele colocou novamente, e aquilo veio mais forte ainda. Eu disse, meu Deus, como que eu vou falar na sala 937? Ou na sala 57? Sendo que eu só falo na 937, o grupinho ali eu participo muito. E aí eu disse, mas Jesus, o Senhor que está me chamando, como é que eu vou negar também? Sendo que essa sala fez a diferença na minha vida. E eu disse, eu vou mandar mensagem para o irmão. E aí mandei a mensagem. E aí eu disse, mas como é que eu... E aí ficou aquela confusão na minha mente, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? Mas eu disse, é o Espírito Santo que vai falar, não sou eu. Então, eu vim, só vim, Só veio, não é? só E vim. tá aí, como é bom, né? Dá um medinho para entrar, né? Mas É, depois o coração desacelera e a coisa fica boa de conversar, que a gente já nem quer sair daqui. é, Me fala um pouquinho sobre a importância do grupo 937 para a sua vida, porque ele é um grupo que vai surgir da sala 57. O irmão Aguinaldo, junto com outros irmãos, fazem a coordenação. Esse grupo abre 9, abre 3 da tarde, abre 7 da noite para vocês orarem e vocês isso, participarem desta comunidade. E esse grupo te isso, ajuda muito. Como é que é a isso. importância desse grupo para você? Quando eu entrei, a primeira vez que eu entrei na sala 57, foi o senhor falando também com ele, o irmão Aguinaldo, sobre esse grupo. E eu disse, eu queria participar desse grupo. E aí eu fui lá no link, né? Colocado lá, foi até Diana, a moderadora Diana. E eu toquei nesse link, dei meu contato e aí eu fui inserida no grupo. De início eu não conseguia acompanhar, porque 3 momentos do dia e 1 hora por dia. E aí eu disse, mas eu vou colocar meu celular para despertar e eu vou participar. E aí eu coloco os horários já dos dias, dos horários que funcionam e quando desperta eu entro. E aí eu entrei, e aí quando eu entrei, o irmão Antônio fez, que é o irmão que coordena a sala, bem-vinda minha irmã, e aí me apresentou. E eu comecei a participar e aí me convidavam para orar e para louvar. E o que eu amo fazer, louvar, dom do Espírito também, porque a pessoa que não conseguia falar com pessoas nenhuma e consegue louvar, né? E aí eu comecei a participar e fez toda a diferença na minha vida. E nós oramos uns pelos outros, nós fazemos vigílias, nós fazemos jejum pela família, pelos filhos. E tem sido de grande crescimento na minha vida essa sala. Já faz parte da minha vida. Já não vivo mais sem ela. Você fala da sala 57 e essa expressão de que também faz parte da sua vida e que você vive nessa comunidade, também essa inferência tem a ver com a 937 que você está descrevendo agora. As duas salas. Eu já saio da sala 57, um pouquinho de tempo já entro na 937, e aí durante o dia eu vou sendo alimentada por essas salas. E você mora no interior do interior, né? No interior do interior. E faz parte de uma igreja grandona. Isso. E não é É bom uma isso? benção. Não é a benção, Fabiano? E a gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se fortalecendo, vai crescendo, vai aprendendo. Falando de grupos, Fabiana, que nós temos vários aqui, eu vou deixar de citar alguns, e vou citar de maneiras bem específicas, mas, por exemplo, a gente tem o Assim Diz o Senhor, que é feito toda quarta-feira no período da tarde, né? A Patrícia, que faz lá da Suíça, o Assim Diz o Senhor. Quero muito que você entre nesse trabalho que a Patrícia faz. A gente tem o culto de terça-feira à noite com o pastor Bechara, estudando sobre as mulheres da Bíblia. A gente tem grupos de jejum e oração com o Hélito Ribeiro. A gente tem vários grupos, homens do santuário, mulheres do santuário. Tem muitos grupos que fazem parte que você pode, durante o dia, ir se apropriando dessas coisas para poder ser fortalecido na linha paralela da Sala 57. O que eu gosto, sabe o que é, Fabiana? É que nenhum grupo desse entra em competição com a Sala 57. Nenhum deles acontece às 5 da manhã. Porque nós entendemos que se esse lugar já está próprio para esse movimento, a gente deve trazer as pessoas para cá, aprende aqui e esses grupos vão
paralelos, fortalecendo a caminhada de vocês. Para a gente terminar, filhinha, o que que representa a sala 50? Só antes, pastor, Aguinaldo, você que é o moderador da sala 57, tive a alegria de estar na sua casa quando fui fazer a unção da Quelinha. Obrigado pelo seu trabalho, você faz um trabalho extraordinário junto aos moderadores da sala. O testemunho da Fabiana está aqui porque você colocou lá 3, 4 vezes o chamado para que as pessoas deem testemunho. E Aguinaldo, deixa eu dizer para você aqui, amigo, eu só estou aqui porque você nos ajuda. Porque se eu tivesse que captar cada testemunho desse, não teria a menor condição. Hoje nós temos a Aderlândia, que tem um grupo de pessoas que no link se predispuseram para testemunhar. A Aderlândia hoje faz a captação de alguns testemunhos para me ajudar também. Uma bênção. A Aderlândia prega domingo aqui para gente. Então, eu quero agradecer essa estrutura de moderadores, de pessoas que cooperam para que a Sala 57 avance cada vez mais. E aí eu quero usar esse minutinho para te fazer um convite. Você que está aqui na sala, eu vou precisar de mais de uma pessoa para isso. Já tem uma pessoa que está disponível para fazer isso para a gente, que eu vou dizer para você. Ela mora fora do país, a batizei na Suíça, uma bênção, menininha. E ela vai me ajudar. Como é que ela vai me ajudar? Ela vai assistir a reunião da sala e vai perceber momentos importantes, frases, conversas importantes para fazer vídeos curtos, editar esse vídeo, colocar uma musiquinha, uma legenda, para a gente soltar como vídeo curto na internet, esses vídeos com o objetivo de que as pessoas conheçam um pouquinho da sala e fiquem curiosos para vir para cá. Então, a ideia é assistir a sala, perceber os momentos importantes, cruciais, fazer o recorte bonitinho, como a gente tem visto aí tantos e tantos, colocar um bom fundo musical e uma legendazinha. Você que está me ouvindo, você sabe fazer isso? Bem bonitinho? Estaria disponível para usar parte do seu tempo no dia a dia para produzir 2 ou 3 vídeos desses por semana para a gente? Tem, não? Você sabe fazer isso? Entre em contato comigo, porque quando você vê muitos pastores por aí postando vídeos curtos, bem preparados, não são eles que fazem, porque eles não têm tempo. Então, a gente pega pessoas que sabem fazer e que têm um tempo para aquilo ali, e eles fazem todo aquele cronograma. Eu sei que aqui na sala tem muitos dons. Então, se você tem disponibilidade de tempo para me ajudar, para fazer os recortes, para me apresentar isso, para a gente alimentar a internet, nosso Instagram, nosso YouTube com esses vídeos, entre em contato conosco. Eu vou agradecer pela sua ajuda. Bom, então eu ia fazer a última pergunta para você. O que que a Sala 57 representa para Fabiana? A sala 57, para mim, representa, Uma representa, ligação no meio do caminho. é, representa uma nova vida. A sala ela trouxe para mim nova vida, novo sentido, novo propósito na minha caminhada. Ela chegou no momento mais escuro, posso dizer, da minha vida, né? Da minha família também, e ela veio com o propósito de nos restaurar, né? Por meio do Espírito, me revelando plenamente o Espírito para me restaurar e restaurar minha família também. Bonitinho, né? Que maravilha. Que conversa boa com você. Foi ótimo. E eu pensando que esse fundo atrás de você é um fundo artificial, é nada, né? Isso é o quintal da sua Não, casa. é a minha casa, Olha aí, eu pensando que era um fundo artificial, não, é o fundo da sua casa. Que maravilha, hein? onde os Mora no... passarinhos fazem barulho. É isso mesmo. Ó, que legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? Disposição de estar aqui. Eu tenho 4 coisas para dizer para você, Fabiana. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, filho? Amém, pastor. Eu também amo muito o Senhor, a sala. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu vejo isso claramente. E eu creio muito, muito mais em Deus, porque todos vocês existem.
Amém. Família da madrugada, né? Que maravilha. Você pode orar conosco? Posso? Ora aí, por gentileza. Senhor, bom Deus, Pai de amor. Ó Jesus, obrigado, porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Porque o Senhor nos ama, Senhor, com amor eterno, não levando em conta, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos traumas, medos, mas o Senhor quer nos transformar. Por meio do Espírito Santo, o Senhor tem feito, Senhor, uma obra grandiosa. E te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Em meio às nossas lutas, os vales e desertos que passamos, o Senhor está sempre ao nosso lado e temos, Senhor, parte nesse propósito maior teu, que é a salvação da nossa vida e da vida de outras pessoas. Dá-nos, Pai, a plenitude do teu Espírito para este dia e que a cada dia, Senhor, venhamos ser revestidos do poder do alto, para não só, Senhor, absorver, mas também para desaguar e testemunhar desse Deus tão poderoso que está sempre ao nosso lado. Toma-nos em teus braços, continua, Pai, abençoando cada irmão aqui desta sala, cada pastor, Senhor, que está envolvido nessa obra, porque é uma obra que nasceu no teu coração. Continua, Senhor, os abençoando ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Um grande dia na presença de Deus para você, viu? Um abraço no marido, no filho e na sua igreja também. Amém, amém. Que bom, né, irmãos? Conhecemos mais uma 57 aí, tá vendo? Ó? Espalhado pelo mundo, pelo Brasil, no interior do interior, e tá falando para o mundo todo, né? Que coisa linda isso. Uma delícia. É bom participar de tudo isso. Leilinha, o que que você sente quando você vê tudo isso, minha filha? Fale para mim. O que que você sente, dona Leila, quando você vê essas coisas lindas acontecerem, hein? Meu pastor de, assim, a sala no todo, né? Começou pela pregação do pastor Igor, e eu estava falando com os outros moderadores. Foi uma pregação tão gostosa de ouvir. Eu me senti maravilhada, assim. E agora, com o testemunho da Fabiana, né? Que toda vez que fala sobre inclusão, eu estou ali, né? Eu sei o que é isso que a Fabiana sente, porque eu também fui rejeitada, eu chorei muitas vezes, né? Infelizmente, até hoje, mesmo sendo adventista, até uma vergonha em dizer, tem muita gente preconceituosa no nosso meio, muita gente, né? Mas eu louvo a Deus que, como Fabiana e tantas outras, a gente veio a poder quebrar esse paradigma, né? Então, eu estou assim, ó, regozijada com tudo que foi dito, com tudo que aconteceu na sala de hoje. Maravilha, vamos para o Bom Dia com Alegria? Vamos Parece, Leilinha, que eu ouvi alguém dizer por aí, bom dia com alegria. É isso Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria, com muita alegria. Zenilda Correia. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Pastor Esmeraldo. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Marcela. Bom dia, Bom dia. Cristina. Bom dia, meus amores. Possamos amanhã abraçar nosso irmão da nossa igreja. Bom dia, Luiz. Bom dia, Nato. Bom dia, João. Dá para aqueles que não foram Bom dia, com alegria. Nós queremos ouvir tua voz, Thelminha. Fala aí, gatinha. Bom dia. Bom dia, Bom dia, gatinha. Nós te amamos, Denise. Obrigada pela vida de nosso irmão da manhã. Seja louvado. Bom dia, com alegria. Bom dia. Guinaldo, só atento aí, né, Guinaldo? Graças a Deus, bom trabalho. Tia Marilene, tu tá sendo filmada, gatinha ali. Eita, Marilene, nós te amamos. A Márcia Silveira, graças a Deus.
bom dia, bom dia. Dani Menezes. Bom dia. Costa, Graça e José. Bom Geraldine, bom dia, Miriam, Gilma glória a Ruas. Deus. Tio Viva. Rogério bom dia, Magno. Gi. Bom dia. Sorriso sério Bom aí. dia para todos. Gilvanil de Andrade. Dia mais. A minha moderadora Lídia. Maria Helena. Rogério Magno. Rogerinho, a chamão. Todos. Vai passar pro Santo Sábado. Viu, Luiz? Bom dia, Não sei o. Além. Sua santidade. Graça e paz. Dia. Silva Morango. Sorriso. Mamácia. Lagoas, queria o senhor vir aqui, Cerro do Bonfim, pra gente dar uma beijo. Vou te ver hoje, pastor Everaldo, nessa sexta-feira. Bom dia, Silvia. Como é que vai, meu pastor José Moreira? Deus te abençoe. Bom dia, Elza. Bom dia, deu joinha lá. Joelma, bom Silva. dia, Joelma. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Joelma Souza, gatinha linda, nós te amamos, Joelma. Ô, Messias. Ana Pinto. Que tal, Messias? Cheiro, Messias. Pastor Wagner, você tem que vir para Curitiba. Tem que ir para Curitiba, minha irmã. Vambora. Vem, pastor também. Vem, pastor. Antonella. Feliz aniversário. Feliz aniversário, gatinha. Nós te amamos, meu amor. Feliz aniversário. Parabéns. Curitiba, pastor Wagner. Parabéns. Tambura, é domingo. Filho, Espírito Santo. Até domingo. Fala, Josileudo, Bahia. Luiz, falando com o Juju.